Olá pessoal, olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos trabalhar com o sistema complemento. Eu achei melhor trabalhar com esse conteúdo dividido em parte 1 e parte 2. Por quê? Primeiro porque eu não queria fazer vídeos longos e segundo, trabalhando com pouco conteúdo por partes, eu vou conseguir trabalhar esse conteúdo de uma forma um pouco mais detalhada para explicar para vocês os mecanismos moleculares envolvidos e para que fiquem de uma forma mais clara o entendimento aqui, ok? Então eu vou dividir esse tópico sobre o sistema complemento em parte 1 e parte 2. E se você tem interesse nesses assuntos de imunologia, você tem interesse em aprender imunologia, se você ficou com dúvida na sala de aula, porque às vezes o professor passa rápido mesmo os conteúdos lá, é pouco tempo, então você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo hoje. Se você é novato aqui no canal, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para que toda vez que eu postar um vídeo com esses conteúdos, você possa estar recebendo a notificação de cada vídeo que eu postar, ok? O que eu vou trabalhar hoje aqui nesse conteúdo, nesse tópico? Nós vamos trabalhar a parte de introdução. Essa parte introdutória a gente fala um pouco sobre a descoberta do sistema complemento, por que tem esse nome sistema complemento, tá? A parte 2 desse tópico, desse vídeo, a gente vai trabalhar sobre as vias de ativação do complemento. Existem 3 vias principais, vamos trabalhar detalhadamente sobre a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. E a última parte do vídeo nós vamos trabalhar sobre as etapas terminais. Quais são essas etapas terminais? São várias etapas que ela finaliza com a formação da MAC. O que é a MAC? A MAC é o complexo de ataque à membrana, tá? Então a gente vai trabalhar detalhadamente cada um desses tópicos. Então fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo hoje. Voltando ao vídeo, nós poderíamos dizer assim, que o sistema complemento ele é um sistema que ele é formado por proteínas que estão dissolvidas no sangue, proteínas dissolvidas no soro, e proteínas também que estão ligadas à superfície celular. E essas proteínas, elas interagem entre si com um único fim, né? Qual é o fim? O objetivo principal da interação dessas proteínas é destruir ou eliminar micro-organismos. Mas observe com atenção. Essa interação não é uma interação desorganizada, mas sim uma interação organizada e regulada, como eu falei, com o objetivo de destruir os micro-organismos. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta: professor, mas qual é a relação dessas proteínas dissolvidas no sangue, essas proteínas ligadas às superfícies celulares, com as respostas imunes inata e a resposta imune adaptativa? Eu responderia assim, olha, toda a relação. Por que toda a relação? Porque o sistema complemento, ele é um dos sistemas mais importantes, um sistema efetor mais importante das respostas imunes humoral, e também um sistema importante para a resposta imune inata. Se você observar, eu falei da resposta humoral no tópico 2. Aí se você não viu, volta lá no tópico 2 para você poder entender melhor. No tópico 2 eu falei que a resposta humoral é aquela mediada pelos linfócitos B, onde ocorre a produção de anticorpos. E eu falei também sobre imunidade inata. Eu falei que um dos componentes da imunidade inata são proteínas dissolvidas no sangue. E essas proteínas, quem são? Citocinas, que são liberadas pelas células sentinelas e outras células, e também as proteínas do sistema complemento. Então, a gente pode tirar a seguinte conclusão inicial. Existe, então, uma interação entre essas proteínas do sistema complemento dissolvidas no sangue com os anticorpos. Lembra que eu falei que os anticorpos fazem parte da resposta imune humoral. E também existe uma interação entre essas proteínas do sistema complemento que estão associadas às superfícies celulares com as células que fazem parte da resposta imune inata. Aí surge mais uma pergunta, né? Qual que seria a pergunta? Professor, se essas proteínas interagem entre si, interagem também com proteínas que estão na superfície celular para destruir e eliminar micro-organismos, de onde é que surgem essas proteínas, né? Aqui está a nossa resposta, né? Essas proteínas elas são produzidas pelo fígado, elas são produzidas por epitélios,
são produzidas pelas células endoteliais. Lembra que as células endoteliais são aquelas células que recobrem os vasos sanguíneos. E também são produzidas pelas células do sistema imune. Olha que interessante. Então aqui você tem uma tabela que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós temos, olha, lembra que eu expliquei que existiam 3 vias? A via clássica, a via das lectinas e a via alternativa. E aqui nós temos a etapa terminal com a formação da máquina. Então você tem aqui as células nessa primeira coluna e as proteínas que são geradas por cada uma dessas vias e cada uma dessas etapas. Então aqui eu tenho os polimorfonucleares, incluindo os neutrófilos. O que o neutrófilo produz? Ó, as proteínas ligadas à via das lectinas, a via alternativa, tá vendo? As células dos mastócitos, os monócitos, os macrófagos, células dendríticas, natural killer, as células NK, linfócitos B, linfócitos T. Então, essas proteínas do sistema complemento, estas que eu acabei de falar, que ficam dissolvidas no sangue, que interagem para destruir os micro-organismos, elas são produzidas pelas próprias células e por alguns órgãos e tecidos, né? E essas proteínas são importantes, e vocês vão acabar de ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês que elas são importantes para eliminar completamente a presença de micro-organismos que são considerados organismos invasores. Agora, existe mais uma pergunta a ser respondida. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: por que essas proteínas dissolvidas no sangue e também ligadas à superfície celular, por que elas são chamadas de sistema complemento? Né? Esse nome ele foi dado por esse cientista chamado de Jules Bordet. Quem foi esse cientista? Esse cientista ele foi um imunologista belga, que ele se destacou muito no século XX, porque ele ganhou o prêmio Nobel em 1919 por ter descoberto a bactéria que provoca a coqueluche. Então, como foi que Bordet conduziu os experimentos dele? Ele fez 2 experimentos. No primeiro experimento, ele pegou soro fresco. Nesse soro continha anticorpos antibacterianos e ele juntou esse soro com anticorpos antibacterianos com uma cultura bacteriana e colocou isso a 37 graus Celsius, aproximadamente 37 graus Celsius, para simular a temperatura do corpo humano. Então ele observou que, ao passar do tempo, ocorreu a lise bacteriana. Esse foi o primeiro experimento dele. O segundo experimento, ele pegou o mesmo soro fresco e aqueceu a 56 graus Celsius. Depois que ele aqueceu, ele pegou a cultura bacteriana, juntou a esse soro fresco e observou. Passou-se um tempo e ele observou que não ocorria a lise bacteriana. Tá? Então, o que foi que ele concluiu observando esses 2 experimentos? Ele concluiu da seguinte maneira: que existia no soro alguma coisa a mais que ajudava ou auxiliava a ação dos anticorpos. E ele concluiu que essa coisa a mais seria algo que ficou conhecido como complemento. Então hoje nós conhecemos como sistema complemento. Por que complemento? Porque complementa a ação dos anticorpos antibacterianos, né? Eu sei que algumas pessoas têm dúvidas sobre o que é soro. Soro é a parte líquida do sangue sem os elementos de coagulação. Tá? Então quando eu falei sobre soro, então pensem que é a parte líquida sem os elementos de coagulação. Okay? E quando a gente aquece o soro a uma temperatura acima de 40 graus Celsius, a gente sabe que ocorre desnaturação de proteínas. E nós já sabemos que os componentes do sistema complemento são proteínas dissolvidas ou ligadas às superfícies celulares. Então, tem tudo a ver o experimento que ele fez, né? Não é que os anticorpos eles não atuam combatendo os agentes invasores, mas o sistema complemento, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar, eles auxiliam de uma forma poderosa a atuação dos anticorpos, né? O reconhecimento, por exemplo, dos anticorpos pelas células sentinelas, né? Então a gente vai ver que a resposta humoral ela é muito potencializada pela presença do sistema complemento. Então, quando Bordet fez esse experimento, ele observou que existia alguma coisa a mais, como eu falei para vocês. E por isso que hoje nós conhecemos que essas proteínas solúveis no sangue, que têm uma ação muito importante na resposta imune inata e na resposta humoral, ela é conhecida como sistema complemento.